E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Voltamos pro cenário que vocês estão acostumados. Eu confesso que eu nem queria. E vamos falar sobre esquizofrenia e vamos falar sobre a pessoa que eu tenho me tornado na comunidade da qual eu participo. E por que eu, embora me doa, embora eu não goste muito, eu não vou deixar de ser essa pessoa. Tá. O que acontece? Na comunidade tem muita gente recém-chegada. Então a comunidade todos os dias é uma comunidade diferente, porque chega uma pessoa vem uma pessoa recém-chegada e expõe o problema dela. E toda pessoa, quando tem contato com uma notícia muito ruim, ela passa por 3 fases necessariamente, que é negação, ira e aceitação. Quando roubam o seu carro é uma coisa ruim, né? Você tem certeza absoluta de onde você parou o carro, mas a primeira coisa que você pensa quando você chega na sua vaga é: não, será que eu vim a pé? Será que eu deixei o carro em algum outro lugar hoje? E você sabe que não, mas durante um instante que seja, você vai falar: não, estão fazendo pegadinha comigo, alguém passou aqui e levou meu carro onde tá, né? Então você procura o seu carro atrás do poste para ver se ele não tá lá. Por quê? Porque você tá numa fase de negação. Depois vem a ira. Aí você começa a xingar o presidente, você começa a xingar os políticos, a polícia, presidente é político, né? Então você começa a xingar a polícia, você começa a xingar os bandidos, você começa a xingar todo mundo, né? E aí depois de muita ira, que você obrigatoriamente tem que passar, algumas pessoas duram muito mais essa fase, outras menos, aí você fala: tá bom, tem seguro, eu vou pegar um Uber, e aí você lida com aquilo. Com a esquizofrenia é a mesma coisa, e muita gente que chega na fase da negação quando a dor é muito grande. Então na fase da negação a pessoa ela tenta se apegar a tudo que ela pode para se convencer de que aquilo não é verdade. Bom, quando eu passei por essa fase, eu tive várias pessoas que eu me apegava a determinados argumentos, e eu tive vários médicos e várias pessoas que me contradiziam. E eu lembro da raiva que eu ficava, né? Então, quando eu escutava algumas pessoas dizendo: não, mas aqui na verdade isso daqui é uma característica e não pode ser isso daí que você está pensando, eu tive vários argumentos que, assim, um dia eu posso até compartilhar com vocês, que foram refutados. E eu lembro da raiva que eu ficava no momento. E eu lembro quando eu reagia mal às pessoas que me diziam essas coisas. Mas agora, olhando para trás, são pessoas a quem eu tenho muita gratidão. Porque elas me fizeram entender a doença. Fizeram entender que eu não estava sozinho. Me fizeram entender que muita gente tem esse mesmo problema. E me fizeram chegar à fase de aceitação. Após a ira, após a negação e a ira, elas fizeram com que a minha chegada à aceitação ela fosse um pouco melhor. Então, eu estou em muitos casos aqui sendo essa pessoa, né, que é chata, que fica contestando, que fala que você não pode curar com a acupuntura, que você pode, não pode ser só toque, que a boa memória não justifica a ausência de esquizofrenia. E aí, no momento em que eu falo isso, eu percebo que eu sou uma pessoa muito desagradável. E aí eu tava pensando cá com os meus botões se eu me permitiria ser essa pessoa desagradável no momento, para um dia causar algum bem para essa pessoa, para fazer com que ela chegue mais rápido na aceitação, passando por menos sofrimento, apegada a curas mirabolantes que poderiam ser infrutíferas. Perceba, eu não quero que o seu amado seja esquizofrênico, eu não quero. Mas eu também não quero que você gaste dinheiro e energia e que você viaje para sítios de João de Deus desesperado porque você quer se apegar ao fato de que não é possível que isso esteja acontecendo com o seu amado. Então, percebe que a probabilidade de você descobrir que... Se ele foi diagnosticado com esquizofrenia, pode ser uma neurose? Pode. Mas chega uma hora que, assim, passado alguns meses e depois de um certo tempo, fica muito difícil você lutar contra todos os sintomas que são muito parecidos com todos os outros pacientes. E eu quero ser uma pessoa que vai te dizer que seu amado ele pode ser esquizofrênico, sim, e que isso não é o fim do mundo.
e que você pode ter uma vida feliz, e que você pode ter uma família estável, e que tudo pode ficar bem. Porque enquanto você está na fase da negação, você não dá a medicação correta. Enquanto você está na fase da negação, você não tenta acertar a medicação, porque não basta o remédio ser certo, ele tem que ser na dosagem perfeita. Então, o caminho depois da aceitação é você medicar corretamente, fazer o paciente aceitar a medicação corretamente e ainda nivelar, né, acertar, calibrar os níveis da medicação que você vai dar. A partir daí você começa, depois da aceitação, começar a viver com uma determinada qualidade de vida, e a sua vida pode ser muito boa, pode ser muito plena, como a minha se tornou. Depois de muita tempestade, a minha se tornou. Então eu passo dias longe da minha irmã, eu não consigo não pensar em voltar, entende? E aí vamos lá, vamos a alguns argumentos que eu... Passada a introdução, vamos a alguns argumentos que eu refutei. E perceba que quando eu refuto esses argumentos, eu não estou fazendo isso para a pessoa se sentir mal, e eu não estou fazendo isso para a pessoa se sentir estúpida. Tanto que eu adotei uma nova estratégia. Quando alguém me pedir algum determinado tratamento e eu for postar vídeo a respeito disso, eu não vou postar vídeo no post da pessoa. E não vou citar o nome dela, porque eu percebo que as pessoas se sentem muito expostas e não é a primeira vez. Então eu vou fazer um vídeo e eu vou torcer para que a pessoa assista. Eu não vou nem marcar a pessoa, eu vou torcer para que ela assista. Entende? Para a pessoa não se sentir exposta demais, no momento de já enorme fragilidade. Ok, então agora sem citar nomes, eu vou falar de 3 coisas que me são muito importantes. Então eu vi um comentário assim, eu estou pensando em, porque a pessoa quer curar o paciente, eu estou pensando em levar para acupuntura. O que vocês acham de acupuntura? Vocês já tentaram isso? Então o que eu digo a respeito disso, eu quebrei uma costela quando era moleque, que trinquei a costela fazendo karatê, e a acupuntura era a única coisa que podia aliviar a minha dor, porque uma vez inflamado, não é porque você toma anti-inflamatório que o negócio vai desinflamar imediatamente, e a costela, só de você respirar você mexe ela. Então o gesso da costela não dá para você impedir ela de se mexer. Então imaginem a dor que eu passei ao respirar, ao espirrar. Os momentos de maior dor que eu lembro na minha vida são espirros durante o momento em que eu tinha a costela trincada. E aí o que me salvou? Justamente a acupuntura, e eu sou extremamente grato a isso, porque eu levava umas agulhadas, levava uns choques lá, ele atuava no... Porque assim, não é a costela que dói, e não é o dedinho que dói, é o cérebro que dói. Vocês sabiam disso? Então, o seu órgão, ele recebe impulsos nervosos que chegam muito rápido no cérebro, e aí ele dispara a dor, que é uma defesa sua, né? Senão se você não sentisse dor, você ia colocar a mão no fogo, não ia perceber, não ia sentir dor, sua mão ia virar carvão, e aí você ia falar, nossa, queimou. Que bom que esse impulso é muito rápido, porque aí você tira a mão do fogo muito rápido. Só que é um caminho que percorre todo o seu corpo e que vai para o cérebro, e a acupuntura, ela pegava determinados pontos e impedia que esses impulsos chegassem no meu cérebro, e aí cortava a dor. Cortada a dor, a acupuntura também servia para melhorar a circulação, e ao melhorar a circulação desinflamava. Eu posso estar falando muita besteira, eu não sou especialista em nada, né? Vocês perceberam? Eu estou falando da perspectiva do paciente, e eu não sei nem se a acupuntura serve para todo mundo que trincou a costela, percebe? Agora, então, baseado nessa explicação, que a acupuntura ela melhora a circulação e que ela faz o seu impulso de dor não chegar ao cérebro, o que é que isso tem a ver com esquizofrenia? Por que é que um paciente que tem um cérebro que tem determinada formação, que faz com que ele confunda imaginação com realidade, por que é que essa formação do cérebro se alteraria só porque ele levou uma agulhada no pé, no braço, em algum lugar? Então, pode ser que o seu amado não tenha esquizofrenia. Se ele tiver, a probabilidade de você curá-lo com acupuntura é muito pequena. Então, se você fizer acupuntura e o seu paciente se curar, talvez a cura talvez não fosse esquizofrenia, porque esquizofrenia, infelizmente, a formação do cérebro a gente ainda não é capaz de alterar. A gente ainda não é capaz de alterar. Depois teve o toque. O que é um transtorno obsessivo compulsivo? É você fazer repetição, inúmeras repetições, vários movimentos,
E parecido com isso tem a Tourette também, que eu tive quando era criança e que é uma coisa infeliz. Só que as duas, você tem plena consciência daquilo que você está fazendo. O cara que tem toque, ele tem raiva de ter toque, ele não quer ter aquilo, mas ele vê uma coisa fora do lugar, ele tem que ficar acertando, ele tem que ficar alinhando, ele tem que colocar as pecinhas, tudo da mesma cor. E uma pessoa que tem Tourette, ela tem impulsos nervosos que faz com que elas realizem movimentos. Ou sons, ou alguma coisa. Tem um vídeo de uma menina que explica o que é Tourette, tendo ela vivenciado isso, quando ela descobriu que ela não era anormal, que ela só tinha uma doença, como muitas outras pessoas têm outras doenças. É emocionante ver o depoimento dela. Vou ver se eu deixo linkado aqui, que é muito importante vocês assistirem. Então, quando eu tinha isso, e até hoje eu tenho reflexos disso, quando eu era pré-adolescente, eu tinha os movimentos em que eu tinha que ficar fazendo repetidamente, e se eu não conseguisse uma determinada frequência e um determinado número, eu tinha que continuar fazendo aquilo voluntariamente, assim, da minha vontade. Mas mesmo quando eu não provocava esse movimento, ele acontecia. E imagina o tanto de piada que eu tive que escutar, e o tanto de maus tratos, e o tanto de gente que chegou pra mim e falou assim: olha, escuta, você não entende que isso que você está fazendo aí é idiota? Sim. Então por que você não para? Porque eu não consigo. Não, eu não acredito que você não consegue. Imagina o tanto de incompreensão que eu tive que lidar. Só que isso é uma doença neurológica, enquanto que a esquizofrenia é um quadro psiquiátrico que não tem nada a ver com esse toque ou com esse Tourette, porque a pessoa que tem toque ou Tourette, ela tem plena consciência do problema dela. Enquanto que o esquizofrênico sem medicação, ele tem alucinações, ele não consegue distinguir aquilo que é real daquilo que é irreal. Ou seja, um outro campo do cérebro, são coisas causadas por razões completamente diferentes. Então, um esquizofrênico surtado sem medicação, ele pode escrever compulsivamente, ele pode realizar movimentos compulsivamente, ele pode andar compulsivamente, o que não significa que esse comportamento compulsivo não seja esquizofrenia, porque é toque. É nesse ponto que eu quero chegar. Você tá vendo que eu não tô torcendo para desgraçar a vida da pessoa que você ama? Eu não tô torcendo para que ela tenha a pior das doenças que ela pode escolher, porque ela não pode escolher, porque isso não é uma coisa que a sua vontade vai determinar. Então eu tô querendo te poupar de gastar dinheiro tratando Tourette e comprando curas milagrosas para toque, sendo que a pessoa que você ama tem uma outra coisa. Então eu quero fazer você chegar mais rápido na aceitação do diagnóstico correto para que você consiga lidar com ele. E teve um outro caso que foi meu filho não pode ter esquizofrenia porque ele tem boa memória. E ele é um ingrato porque ele lembrou de coisas que aconteceram lá atrás. E aí eu fiz aquele vídeo de que uma coisa é a memória que ele tem, outra coisa é a interpretação da realidade que ele tem, e ele tem uma memória maravilhosa, porque esquizofrenia não é burrice. Isso, na verdade, poderia me levar a um outro assunto, que é o da Janaína, e aí eu posso citar o nome dela com tranquilidade, porque eu sei que ela não se afeta com isso, que é a conversa que eu quero ter com vocês sobre o fato da esquizofrenia afetar a intelectualidade da pessoa, a capacidade intelectual e a produtividade dela no trabalho. A gente vai falar muito sobre isso ainda no futuro. Enfim, eu vou continuar participando dessa comunidade e eu vou evitar citar nomes de pessoas, mas eu vou trabalhar muito nesse conteúdo, não porque eu quero que a pessoa sofra, e não porque eu quero que ela perca a boia, que ela vê no oceano, mas porque eu quero que ela perceba que sem a boia ela não necessariamente vai se afundar, ela vai se afogar. Ok? No demais, eu espero que essas conversas sejam úteis de verdade, para poupá-los de coisas pelas quais eu já passei, e eu quero que as experiências que vocês têm me poupem de passar coisas pelas quais vocês já passaram. Eu acho que foi com essa intenção que essa comunidade foi criada. É isso, um grande abraço.